Olá, eu estava aqui gesticulando, agora eu estou com retorno demais. Eu não falava nada, agora tem dois sons. Eu estava aqui ficando vários dias fora. Corta aí, produção, me ajuda aí, sem retorno. E a gente acabou desacostumando, mas estamos de volta aqui com o nosso resumo do dia desta terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Nosso programa que é o Jornal da Noite da Causa Operária TV e que hoje destaca a nova proposta de roubo da Previdência, das aposentadorias da classe trabalhadora brasileira. Depois da famigerada reforma da Previdência, vem aí a capitalização, o modelo de aposentadoria chilena introduzida pelas beiradas, pela tchutchuca dos banqueiros, Paulo Guedes e sua turma. Você vai saber como daqui a pouco. Nós destacamos também no programa de hoje, pela primeira vez, o mundo tem mais de 1 milhão de casos de infectados em 24 horas pela Covid. Na realidade, mais de 1 milhão e 400 mil em todo o mundo. Você vai saber da situação como recorde, uma nova leva gigantesca de casos, Estados Unidos com mais de 1.700 casos em 24 horas e a crise se alastrando pelo todo o mundo, enquanto, obviamente, os governos imperialistas e os governos da direita, como o caso do Brasil, finge que o problema não existe. Vamos destacar também aqui a situação das enchentes, falar da convocação da Conferência Sindical Nacional do Partido da Causa Operária e da questão das federações, como as federações partidárias são um ataque contra a esquerda, contra os partidos de esquerda de uma maneira geral. Bom, esses e outros temas nós vamos compartilhar aqui com vocês, né? E eu peço, nesse começo de programa, como de costume, vocês que estão nos assistindo, a gente quebrou aí, interrompeu, deu aquela paradinha nesse final de semana mais prolongado de Natal, e a gente está de volta, então a gente pede a você que compartilhe, que divulgue aí nas redes sociais o link do nosso programa, chamando o pessoal, os amigos, familiares, o pessoal que está em casa, para assistir Resumo do Dia, o Jornal da Noite do canal que não tem rabo preso com os capitalistas, com os banqueiros, né, e que aborda a situação do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista da realidade. Aqui não tem comercial daqueles que roubam, que sugam o povo brasileiro, não tem compromisso com os golpistas que estão levando o país à devastação e ao caos. Então, pedindo a você que já está conosco, acompanhando no nosso site, no YouTube, nas redes sociais, que compartilhe doidado. E mandando aí uma boa noite, um abraço para o Cabeça de Teia, que já está aqui no nosso chat, sou eu, LC29, o Carlos Santos, e a todos vocês que estão chegando por aqui, né? Convidem os amigos, convidem todo mundo para assistir, né, Resumo do Dia, o Jornal da Noite, sem rabo preso, com o partido da imprensa golpista. Lembrando que se você ainda não é membro do nosso canal, você gasta menos de um minutinho e faz aí a sua adesão, a sua assinatura, para contribuir regularmente com a Causa Operária TV. Você pode escolher qualquer um desses planos, bronze, prata, ouro, platina, rubi, aquele que couber no seu bolso, né, e você ajuda a sustentar a imprensa revolucionária, combativa, que é a Causa Operária TV. Bom, vamos então para a nossa pauta, né? Importantes destaques no dia de hoje, e nós temos destacado aqui no nosso programa a oposição que os governos da direita, e infelizmente acompanhado por setores da esquerda, vem fazendo em todo o país as festas populares. Réveillons sendo cancelados, ou organizados apenas para uma minoria, como é o caso aqui no estado do Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa. Eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, nesse momento, nos dias de folga, e o prefeito da capital decretou o Réveillon sem metrô após as 8 horas da noite na Zona Sul, né, e sem o acesso de ônibus de turismo, justamente para impedir, né, vão paralisar o transporte coletivo para impedir o acesso da população pobre, trabalhadora. Ao mesmo tempo, em todo o país, vem sendo planejado aí o cancelamento, já em vários estados anunciados, casos inclusive
do famoso e importantíssimo Carnaval da Bahia, a suspensão do Carnaval. E essa política, obviamente, é uma política que interessa à direita, né? A direita golpista, preocupada em que não haja aglomerações. E nós vamos ver num vídeo que nós vamos mostrar agora por que isso. Porque se há uma reunião de centenas ou de milhares de pessoas, mesmo, né, que o anfitrião da festa, mesmo que a estrela do show seja um reconhecido bolsonarista, né, mesmo quando isso acontece, como foi o show do cantor Gustavo Lima no Rio de Janeiro, vejam só o que aconteceu no show do Gustavo Lima. A todos os cachaceiros do Rio de Janeiro. Ai, delícia! Não para não, cara. Toca muito aí, vai. Tá aí. Vocês viram aí a imagem curtinha aí circulando pela internet. Show no último domingo, no bairro onde reside o Bolsonaro, né, da mansão da família Bolsonaro, né, lá do condomínio, né, onde havia armas guardadas por milícias ligadas ao Bolsonaro. O Gustavo Lima, bolsonarista de carteirinha, né, procurando fazer média com um público formado principalmente por gente da classe média, setores até da burguesia daquela região, da Barra da Tijuca, e ele foi fazer um blinde aos cachaceiros, né, e o público não economizou palavras, foi fora Bolsonaro e foi o grito que dominou. Agora, imagine isso, imagine o perigo de um Réveillon, de um carnaval nessa situação, perigo para a direita, né? E é isso que eles querem evitar, né? Não vamos ser otário, nada tem a ver com a pandemia, nada tem a ver com preocupação com a saúde da população. O próprio presidente da República, nesses dias, tem provocado aí aglomerações e, mais uma vez, mostrado que não está nem aí para essa situação, né? Situação essa que já é o dia a dia da população, é aglomeração no transporte coletivo, no trem, no ônibus, no metrô, nas praias, em todos os lugares, né? E o que a direita quer fazer é impedir as festas, é impedir aqueles ajuntamentos que podem e, com certeza, caso aconteçam, né, vão levar aí a manifestações populares contra o governo, né, contra o representante lá, o chefe de plantão do regime golpista, né, que nesse momento é o Bolsonaro, apoiado aí por toda a direita, responsável, né, com toda a direita, com o conjunto da direita golpista, pela situação de caos, fome, desemprego, retrocesso que a gente vive no país. Bom, tá aí, por isso, né, por essas e por outras, é que a direita quer proibir que haja as manifestações populares. Um salve aí para o companheiro Marcos Moreira, chegando por aqui, e para o Rude Pride. Sejam bem-vindos. O José Tavares dizendo que um erro não justifica o outro. Exatamente. O fato de que o pessoal coloque a população para trabalhar que nem escravo e morrer contaminado não justifica outro erro, que é proibir a liberdade de circulação, né, a liberdade do povo se manifestar, né? Porque pior do que ser tratado como escravo é ser impedido, né, de exercer a sua liberdade de ir e vir e só permitir que a burguesia faça festa, inclusive com recursos públicos, né? Porque ninguém vai proibir, como a gente viu aí no caso do show do Gustavo Lima. Não houve nenhuma proibição, nenhuma medida as medidas de cerceamento só existem para a população pobre. É um regime de, como foi classificado aqui acertadamente pela companheira Andréa, é um regime de apartheid social. Ao rico, como diz o hino da Internacional Comunista, da Internacional Socialista, ao pobre tudo é proibido, ao rico tudo é permitido. Bom, seguindo na nossa pauta, não sem antes agradecer o LC29, que já mandou para a gente aqui uma figurinha simpática, a contribuição
com o canal, com a Causa Operária TV. Muito obrigado. E a gente continua pedindo para vocês aí a caixinha de fim de ano da Causa Operária TV, para contribuir aqui com as despesas de final de ano, com o pagamento dos funcionários, dos colaboradores da Causa Operária TV. Então, você que está aí nos assistindo, contribua. Um salve aí para Ana Matos, que chegou por aqui, e pediram ao pessoal que vai chegando, vai compartilhando, vai dando seu like aí. Se você estiver gostando, pode mandando aí também sua crítica, a sua sugestão, a sua manifestação, mesmo que com um ponto de vista diferente, é ótimo, né? Bom, vamos em frente. Vamos mostrar aqui. A gente não... a gente faz, em geral, nas sextas-feiras, né? Na sexta-feira passada, véspera de Natal, a gente não teve programa. Também nessa sexta-feira não. Vamos ter o Réveillon do PCO em São Paulo. Em vários outros lugares pelo país afora vai haver confraternizações dos companheiros do partido. Mas então vamos mostrar aqui algumas charges. As charges estão vinculadas ao nosso tema de hoje, né? O tema da aposentadoria e outros. Então, pode soltar aí, produção, as nossas charges selecionadas para hoje. Tá aí. A primeira, justamente, sobre a aposentadoria, nós vamos falar daqui a pouco, né, dos novos planos. Lembrando aí a campanha contra a reforma da Previdência e um tema tão presente agora diante do que nós vamos ver hoje aqui sobre a proposta de capitalização da Previdência. Está aí as opções para o senhor descansar quando sair sua aposentadoria. Está aí, reforma da Previdência. É bom lembrar que a reforma da Previdência não é um produto meramente do governo Bolsonaro, mas ela foi construída por todo direita, tendo à frente o PSDB, né, os golpistas, aqueles que agora tentam fingir que são oposição ao Bolsonaro, mas que foram corresponsáveis e cúmplices por todas as suas medidas. Tigrão e Tchutchuca, né, lembrando aí uma do J. Camelo, lembrando o favorecimento dos banqueiros. Então, na TV se anuncia, o programa Bolsa Família acabou. E aí diz o Coxinha, acabou a mamata, seus parasitas. Aí na TV anuncia também, na sequência, metade do orçamento nacional ainda vai para o bolso dos bilionários do mercado financeiro. Que lindo, o Bolsa Banqueiro não acabou. Tá aí, é o apoio idiota à política da direita de 2 trilhões e meio, 2 trilhões e 500 bilhões esse ano. O Papai Noel, o Coxinha Júnior, chorando junto à mãe, ele me chamou de companheiro, meu filho de companheiro, né? Reclama a dona Coxinha para o gerente da loja. E, por último, um card, aí, um meme circulando pelas redes de WhatsApp, o recado para quem tem parentes bolsonaristas que vão usar o Natal na casa de vocês, que vão passar o Natal, agora vale para o Ano Novo, né? Coloque a senha do Wi-Fi, Lula vem aí 2022, para ver se o chato do parente para de pedir a senha. Bom, tá aí, brincadeiras mandado, você pode mandar para a gente também aí a sua sugestão, a sua sugestão de tema, a sua charge, envie para a gente divulga aqui, vídeos e tudo mais. Bom, vamos entrando então na nossa pauta, num tema muito triste, né, muito sem sentido nesse final de ano, né, num ano muito duro, de muito sofrimento do povo brasileiro, com a situação de fome, miséria, desemprego, e nós temos agora a situação das chuvas no Nordeste brasileiro, principalmente na Bahia, chegando aí ao número de 21 mortos, e já são mais de 77 mil pessoas desabrigadas, 471 mil pessoas afetadas diretamente pela chuva, né? E um número estimado de 77 mil pessoas que tiveram que sair de casa em função das enchentes, né? Nós temos um vídeo aí que foi feita aí uma espécie de junção de várias imagens, né, que circulavam na internet, né? São imagens muito sofridas. Eu sou natural de uma cidade aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis, uma cidade profundamente marcada, né, ao longo da sua história pelas enchentes, desabamentos de encostas, né, porque a população pobre ela não escolhe onde vai morar, né? A gente vê o cinismo de muita gente
lamentar aí a situação de que o pessoal foi morar naquela região, seja numa encosta, seja perto de um rio, como se fosse uma escolha, né? E para a maioria da população, obviamente, isso aí não é uma questão de escolha, mas é uma questão de necessidade. Mora-se onde se pode morar, onde se consegue morar, né? E eu assisti, participei, tive perdas de familiares, de pessoas próximas, amigos, mortos nas enchentes. É um sofrimento e é uma coisa perfeitamente previsível, né? Nós vamos mostrar as cenas, em primeiro lugar, da Bahia, depois nós vamos falar também do receio que já se alastra nesse momento com as chuvas que estão por vir, também na região sudeste. Mas vamos lá, vou pedir para a produção, então, soltar o vídeo mostrando a imagem da enchente na Bahia. Olha a escola, olha a situação da escola, olha o mercado. Meu Deus, Jesus, Senhor, nos ajuda, cuida da gente. Olha o tanto de água que tem para entrar nessa casa, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa de socorro. Não tem mais como adiar, não tem mais como a gente ficar aqui. Somos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Gente, acho que ela ficou soterrada, João. Acho que foi Solange que ficou soterrada. Tá um corre-corre nessa rua. Oh, meu Deus. O medo dos relâmpagos. Nossa! Carlos, aqui ó, Edmar. Abri a loja aqui. Olha como é que tá. As TV tava boiando, mas meu pai tirou as TV aqui. Algumas já era lá, ó, aquelas lá já era. As outras TV do baixo. Como meu pai, ele tirou tudo. As caixas de sapato que molhou já foi. Tá boiando, viu? Aqui. Olha os fogões. Ok. Vocês viram aí imagens, né, do sofrimento do povo baiano, chuvas que também castigaram com bastante intensidade o norte de Minas. E, obviamente, quando acontece isso, né, o sofrimento do povo procura se apegar aí na sua fé, na crença, mas, infelizmente, não é uma situação, não é obra do acaso, né? Com um país que doa todos os anos, como acontece agora, 2,5 trilhões para os banqueiros, dava para fazer muitas obras de infraestrutura e mudar a realidade do país, né? Evitar que as pessoas tivessem que morar junto às margens dos rios, que os rios não estivessem totalmente assoreados, né? E, infelizmente, isso aí não acontece, né? Bom, e aí a preocupação agora começa já se falar no temor de que as chuvas atinjam com bastante intensidade. E o prefeito do Rio, vocês viram o Eduardo Paes, eleito pelo DEM, né? Afirmou que agora está no PSD, afirmou que a capital fluminense não está preparada para enfrentar chuvas como as que estão atingindo aí as diversas cidades da Bahia, né? Não se trata só do Rio, mas também São Paulo e outros estados devem receber. A previsão da meteorologia de que eles devem receber nos próximos dias pancadas chuvas fortes, né, causando, inclusive, enchentes e deslizamentos, né? E é fácil perceber, né, que nessas cidades, o que a gente teve nos últimos anos foi cortes de gastos, menos investimentos, cada vez menos investimentos em obras públicas, mesmo em cidades ricas como São Paulo, né? E a gente tem pela frente uma situação que tende a multiplicar a situação de sofrimento, né, de largas parcelas da população. Bom, e na Bahia já são 21 mortos, né? E o prefeito afirmou a frase do Paes o seguinte: ninguém está preparado para chuva como aquela. Nenhuma cidade, em nenhum lugar do mundo, muito menos a cidade do Rio de Janeiro, com as suas características geográficas de morros e montanhas, a proximidade com o mar e a quantidade de corpos hídricos existente. O problema é procurando apresentar como se fosse um problema de causas naturais. Não, né? Não é assim, tanto que a gente não vê as enchentes provocar grandes estragos, a não ser incômodos momentâneos, como alagamentos, nas áreas nobres da zona sul do Rio de Janeiro. Com certeza, na rua onde o Paes mora, né, onde a burguesia do Rio de Janeiro mora, não tem mortes, né, não tem perda total
de tudo aquilo que a pessoa suou para conseguir ao longo dos anos. Isso a gente vê, né, nas áreas dos morros, nos locais feitos de maneira muito simples, sem nenhum tipo de medida de apoio público, como deveria ter, de fiscalização, né, junto com o apoio para que isso não acontecesse, para que o pessoal tivesse acesso à moradia em condições de segurança, né? Evidentemente que o problema não tem a ver com a geografia e não tem a ver simplesmente com a intensidade da chuva totalmente previsível, né? Tem a ver com a falta de investimentos, com a falta de obras, com a falta de medidas prévias, né? Porque se é possível, e é possível prever as chuvas e os estragos que elas podem causar, né, perfeitamente seria possível tomar medidas para já proteger a população, né, para já tirar o pessoal das áreas de risco e evitar que as pessoas viessem a morrer, né, como se fossem insetos, como se não fossem seres humanos. É um tratamento escroto, um tratamento indigno, que a burguesia dispensa à sua população, que os governos da direita, né, e, infelizmente, muitos governos que se dizem da esquerda mostram outras preocupações, né? É a preocupação com efemeridades, é a preocupação com coisas secundárias, ao mesmo tempo que os recursos, né, o grosso dos recursos, são destinados para os banqueiros, para as grandes empreiteiras, para as máfias políticas, e o povo que se dane, futebol clube é a política da direita. Bom, vamos em frente, né? Diante disso, obviamente, o caminho é a mobilização popular, né? É necessário... a gente vê, inclusive, uma preocupação de tipo assistencialista nesse final de ano, né, em garantir ali, fazer muitos grupos preocupados em medidas que não atingem a maioria da população, né, e que é dar um refresco para a situação, quando o caminho é o caminho da mobilização, para arrancar os recursos públicos para as obras de infraestrutura, né, para garantir investimento em moradia, para garantir o fim dessa política de transferência do dinheiro para os banqueiros, né, uma política que só pode ser conquistada através da mobilização popular. Bom, na nossa pauta agora, entrando num tema político, a discussão em torno do candidato a vice da chapa da candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. Na imprensa golpista e também na imprensa alternativa, na imprensa progressista, várias notícias destacando que se desenvolvem aí as conversas em torno da candidatura a vice, que o próprio presidente da República teria recebido os presidentes do Partido Progressista, ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, e o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que foram juntos ter uma conversa com Bolsonaro antes das férias de final de ano, e supostamente Bolsonaro teria indagado sobre a possibilidade de filiação a um desses partidos, de ninguém nada mais, nada menos do que do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, né, o carrasco da ocupação militar do Rio de Janeiro, né, e um elemento de confiança dos golpistas, do partido militar do golpe, dos militares, né, e que hoje ocupa aí o cargo de ministro da Defesa no governo Bolsonaro. Bom, o fato acontece ao mesmo tempo que há outras sondagens, indagações, especulações, né, como o nome da própria ministra da Secretaria da Mulher, a Damares, né, e do ministro das Comunicações, o Faria, né? Mas o fato é o seguinte, que o crescimento da tendência à indicação do Braga Neto parece mostrar que o Bolsonaro está caminhando para optar por uma versão semelhante à que foi adotada em 2018. Quer dizer que não é só uma opção do Bolsonaro, mas dos setores fundamentais que o apoiam, né? Destacadamente aí o partido militar, o partido golpista militar, né? Que indicaram, né, como vice do Bolsonaro, à época,
o general Hamilton Mourão, né? Naquele momento ali ficou evidente o seguinte, que além do Bolsonaro, um golpista falastrão, né? um homem que, inclusive, sem maior apoio, propriamente apoio orgânico nas Forças Armadas, né? Dos homens experientes do golpe de Estado, de toda a política golpista contra Lula, contra a deposição da ex-presidenta Dilma, né? Foi colocado na reserva do Bolsonaro, no caso, no cargo de vice, um elemento tão direitista ou mais que o Bolsonaro, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem o fato do Bolsonaro ser o cara que sai por aí falando, de que ele seja aí o elemento mais direitista e reacionário do país. Isso está longe de ser verdade, né? O Bolsonaro é um moleque falastrão, né? Um fascistoide, mas cuja consequência dos seus atos, até mesmo agora na presidência da República, não vão além daquilo que lhes é permitido pelos verdadeiros setores que dominam o país, que comandam o país, né? Inclusive os militares, os banqueiros, né? E outros setores que controlam o aparato do Estado brasileiro. Pois bem, desta feita, a indicação aí, ao que tudo indica, até o momento, vai recaindo aí sobre um elemento que reforça esse caráter direitista. Um elemento ainda mais direitista, comprometido com o chamado setor linha dura do Exército, né? Linha dura, fascista, golpista, defensor de toda a política que o Bolsonaro exprime de maneira atabalhoada publicamente, né? O general Braga Neto, o homem de todos aqueles crimes ocorridos durante a ocupação militar do Rio de Janeiro, o assassinato do músico com mais de 80 balas, né? Uma sequência de mortes e verbas, a não elucidação, é bom que se lembre, né? A não elucidação do caso Marielle, né? Em plena intervenção militar, o assassinato, o maior o crime político, assassinato político, né, dos últimos anos no país, em meio ao golpe de Estado. Tudo isso, né, tem que ser debitado aí, ou creditado na conta do general Braga Neto. Quer dizer, um homem de extrema confiança dos setores direitistas, fascistas, reacionários que comandam o país. Mas é importante destacar que a direita, ao contrário de ficar nessa vacilação, de apresentar uma chapa que tenta conciliar com setores que não têm apoio popular, está procurando reforçar o time e a base de apoio direitista que apoia o Bolsonaro, né? Os setores militares, os setores que apoiam sua política contra a população pobre, negra, mulheres, homossexuais, contra a classe trabalhadora, em favor dos setores decompostos da classe média, né, interessado em defender os seus próprios interesses. Os militares beneficiados aí, não só os militares, beneficiados por todo tipo de reajuste, condições favoráveis que não são dadas aos servidores públicos, e até pelos policiais, setores policiais federais, que agora, recentemente, foram beneficiados, aí, contemplados com reajuste no orçamento de 2022, que não atinge, né, ao restante dos servidores públicos. Quer dizer, são esses setores ultra-reacionários, né, a classe média em decomposição, que só pensa em si mesmo, nos seus próprios mesquinhos interesses, né, que não está nem aí para a entrega do país, para a defesa da soberania nacional, que estão aí contemplados. É a chapa puro sangue, né, mas que é uma chapa para um enfrentamento, para uma guerra. Não é uma chapa para fazer média com ninguém. Até porque a eleição de 2018 mostrou que média não vai ganhar eleição nenhuma, né? E eu acho que, nesse sentido, é um bom exemplo para a esquerda, né? A esquerda aí que se vê pressionada pela direita, pela imprensa golpista, e por setores dentro da própria esquerda, da esquerda burguesa e pequeno-burguesa, que querem impor, né, a candidatura do Lula, não um vice que corresponda, que esteja afinado, né, com o programa político, com aquilo que Lula representa para a maioria do povo brasileiro, mas um vice que representa o oposto. Enquanto Lula, né, representa a luta contra o golpe, um vice golpista. Enquanto Lula representa a luta contra as privatizações, um vice defensor da privatização de tudo, né, da privatização até da Petrobras.
enquanto o vice aparece para a juventude, para os professores, como um defensor do ensino público, um vice inimigo da educação, repressor da luta dos professores, dos estudantes. Quer dizer, o oposto. Bolsonaro, nesse sentido, mostra uma maior coerência e uma firmeza em reafirmar diante da sua base, né, o que, obviamente, é como um ponto de apoio para, a partir daí, dessa posição firme, sem deixar brecha, partir para pressionar os outros setores, né, para que os outros setores, inclusive aqueles setores, vocês viram aí as negociações com o Centrão, para que apoiem, né, a sua política, a sua chapa, puro sangue, nesse momento que é como se apresenta. Em frente, na nossa pauta, não sem antes agradecer aí ao nosso amigo que tem como pseudônimo Pão com Ovo, mandando aqui a sua figurinha simpática, contribuindo com o nosso programa, da mesma maneira, ao vivo, né, dando um bom exemplo. Então, façam aí como ao vivo, Pão com Ovo, o LC29, e contribuam com a gente. Mandem aí o seu superchat com a sua mensagem, a sua figurinha, né, colaborem, muita gente se manifestando aqui, como o Val Alves, Lula sim, Alckmin não, né, diz ele aqui em mensagem para a gente. Muita gente lamentando aí os horrores da chuva na Bahia, falando, como a Sueli Salles, da falta de investimento de infraestrutura para o povo, né? Vocês viram, inclusive, umas imagens das cenas que foram mostradas no vídeo, policiais militares, né, armados de escopeta, de metralhadora, né, de calibre 12. O pessoal devia estar com a mão livre para estar socorrendo a população. É a preocupação da direita de mostrar força, né, com a possibilidade de ter que reprimir, até disparar contra a população que está desesperada, que está passando fome. E o pessoal preocupado, o pobre já perdeu tudo. A preocupação de defender aí as propriedades, né, os ganhos dos capitalistas, muitos deles responsáveis por essa situação, né, porque desviaram as verbas públicas, muitos políticos, né, muitas empresas, empreiteiras, que desviaram as verbas que deveriam ter sido utilizadas para evitar que essa situação tivesse acontecendo. Bom, em frente na nossa pauta, vamos destacar agora o tema das federações, né? Porque há um esforço, há uma campanha enorme na imprensa golpista, né, para falar da necessidade de que os partidos de esquerda se juntem em federações no próximo ano, né? Essa campanha ela é correspondida por setores da própria esquerda, que procuram apresentar a federação ou como uma tábua de salvação, ou até mesmo como uma coisa positiva, progressista, né? Como se fosse uma coisa que tivesse vindo para dar maior coerência ao sistema partidário. A imprensa capitalista faz uma enorme propaganda, defendeu sempre... Bom, o que está por detrás dessa política, em primeiro, antes da gente analisar aí quem está se juntando com quem, né? O que está por detrás dessa política? Da política de federações, dessa mudança, mais uma vez, casuística, que é bom lembrar que o que acontece é que a cada eleição, né, você tem mudanças da parte do próprio Congresso Nacional e até da Justiça Eleitoral, que acaba normatizando e controlando de maneira antidemocrática as eleições. O que nós temos aqui é uma operação da qual a reforma eleitoral e agora a questão, a nova mudança, né? A reforma eleitoral já ocorrida nos anos anteriores, com a criação da cláusula de barreira, e agora com a federação partidária, fazem parte de de uma operação de salvação dos partidos direitistas. O que nós temos no país? Nós temos no país, vocês viram na semana passada, uma pesquisa importante sobre a preferência partidária do povo brasileiro. Nessa pesquisa, com dados ainda aqui suspeitos da Folha de São Paulo, na pesquisa Datafolha, mas que foi divulgado aí pela imprensa, mostrou o seguinte, que o partido que detém uma larga preferência popular do eleitorado é o Partido dos Trabalhadores, que tinha 28% de votos das pessoas pesquisadas.
Em segundo lugar, segundo a pesquisa, né, dando crédito a essas pesquisas que não merecem nenhuma confiança, mas 27 pontos atrás aparecia o PSDB, o MDB e o PSOL empatados aí com 1% e 2%. Quer dizer, o único partido que tem algum apoio expressivo no país é o PT, né? E, obviamente, isso tem a ver, está ligado diretamente à figura da sua principal liderança, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, diante dessa situação, né, bom, ao mesmo tempo que a gente vê essa situação de que o PT é um partido que tem uma base de apoio popular, baseada aí no apoio, no prestígio popular do presidente Lula, né, a direita tem visto que, nos últimos anos, os seus partidos afundaram totalmente. Né? O picolé de chuchu, que aparece aí na foto ao lado do Lula, o ex-governador Alckmin, por exemplo, abandonou o PSDB depois de ter participado das eleições como candidato presidencial do partido, e obteve aí 4,7% dos votos válidos. Menos de 3% do eleitorado brasileiro votou no Alckmin. Isso é o segundo maior partido do Brasil, o principal partido da burguesia brasileira. O DEM foi de tal maneira a pique, né, que acabou recentemente se fundiu ao PSL, tentando remontar aí o partido, os cacos, né, e remontar em um partido de direita de maior representação parlamentar. Né? Bom, o MDB, todo mundo sabe, depois do sucesso popular, da popularidade enorme do Michel Temer, né, é um partido que ganha aí as prefeituras, tem uma quantidade de centenas de prefeituras, por conta do poder que tem nas máquinas municipais. Né? Mas isso nem de longe reflete nenhum apoio popular, como essas próprias pesquisas da burguesia indicam. Pois bem, o que a burguesia está procurando fazer é destroçar, né, obrigar os pequenos partidos a se juntarem em torno das suas máquinas partidárias. É uma operação de salvação. Né? A gente não sabe se vai salvar, por exemplo, no caso do DEM, não vou nem salvar o nome. O DEM já mudou de nome, já é a terceira troca de nome do antigo partido da ditadura militar da Arena, né, que se rachou, virou PFL e PDS do Maluf, né, e o PFL, que era comandado por setores ligados aí ao Marco Maciel e políticos da direita da ditadura. Bom, esse PFL depois virou PP, virou outras coisas, eu já nem lembro mais, né, árvore genealógica. E, recentemente, a gente tinha o DEM. O DEM, mais uma vez, mudou de nome, né? O DEM já era um disfarce para ninguém lembrar que é. Mas o povo disse no Brasil que o povo tem memória curta. A situação mostra que não é bem assim. Né? E o partido da ditadura ele foi sendo cada vez mais rejeitado. Né? Os vários partidos egressos da ditadura militar. Bom, então o DEM agora virou aí União Brasil, junto com o PSL do Bolsonaro, que é um partido também de setores da direita, obviamente. Né? O PSDB, né, o candidato presidencial do partido, não consegue passar de 1%, 2% na pesquisa. Agora o governador de São Paulo, João Dória. Bom, então, para salvar esses partidos, para salvar o MDB, qual é a política? Obrigar outros partidos menores a se juntarem a esses partidos. Esse é um aspecto fundamental da política de criação de federações. Né? Obrigar os partidos pequenos a se juntarem aos tubarões, né? Partidos que, obviamente, essas federações seriam comandados pelos chefes dessas máquinas maiores, né? Como é o caso do partido que surgiu da união do DEM e do PSL. Vai ser presidido pelo presidente do PSL e tem como segundo cargo o ex-presidente do DEM, o Antônio Carlos Magalhães Neto, né? Da Bahia. Bom, e o outro aspecto fundamental da federação partidária é controlar, impor um controle à esquerda, que tem dentro desse controle sobre a esquerda, 2 pontos importantes. Um primeiro e fundamental imediato é controlar o PT. Né? O PT que sozinho tem 28%, né? Isso em números, talvez o número seja bem maior, em número das pesquisas feitas pela própria burguesia,
se teria que se submeter a uma federação, né, onde o partido passaria a ser controlado, no partido que resultasse, a federação que resultasse dessa fusão, passaria a controlar o PT. Né? Então, o PT está em discussão aí de se juntar com o PSB, um partido golpista, né? Um partido que deu votos para a derrubada de 29 deputados que o PSB tinha na época. 26 votaram no impeachment da presidenta Dilma. Um partido que deu votos para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, tudo que é contra o povo, o PSB está lá. Né? Um partido dos coronéis, do Nordeste, né, de setores da direita que se disfarçam, né, sob a legenda de Partido Socialista. Bom, e junto para corroborar com essa direita golpista burguesa, essa esquerda burguesa do PSB, você teria outros partidos que têm aí uma posição profundamente conservadora na esquerda, como é o caso do PCdoB, né? E aí a aliança, a federação que se discute, poderia envolver aí o PV, Rede, tudo gente que já atuou e que atuou em vários momentos aí como sublegenda do PSDB. Né? É bom lembrar aí o Partido Verde, em vários momentos teve junto com a direita, aí, onde tem um cargo aí de secretário do meio ambiente para ser disputado, né? Seja o governo da direita ou mais ou menos da esquerda, está aí o PV para pegar a boquinha. Às vezes é um ministério, né? Como é o caso do filho do Sarney, que era o dono desse partido, dessa legenda, aí, um dos principais donos, e que com isso aí abocanhou o Ministério do Meio Ambiente em mais de um governo. Bom, esse é um aspecto importante. Então, e aí é preciso entender o seguinte, qual é a dinâmica do PT? O PT é um partido grande, que tem uma pressão de setores ligados às bases do movimento operário, aos sindicatos. E, embora esses setores, na base dos trabalhadores, não estejam organizados dentro do PT, eles têm representações através dos sindicalistas, né? Representação burocráticas, que muitas vezes, na maioria das vezes, os trabalhadores não opinam absolutamente em nada, mas que são uma expressão dessa pressão sobre o partido. Né? Na federação, é como se criasse, por um tempo determinado, né, por um período de pelo menos 4 anos, um novo partido, onde quem vai dar as cartas na federação é o PSB, junto com a direita do PT, o que vai enfraquecer as alas mais à esquerda do partido ainda mais, né? E com outros partidos de direita que se juntem aí. Bom, a gente vê a mesma coisa, uma outra federação que vem sendo discutida é a federação que o PSOL tenta emplacar aí com a Rede, né, e, quem sabe, até com outros setores. O PSOL também é um consórcio de deputados, né, que não tem não tem um programa comum, não tem nada, se junta, vale tudo, entra qualquer um e sai, por isso entra e sai, né? Entra o Cabo Daciolo, né, que depois sai pregando aí que ele é o candidato que conversa com Deus no monte e depois desce para fazer a sua pregação política. Entra o Freixo, que é um caroneiro que passeia por um partido de esquerda e depois vai parar no PSB, esse partido direitista, capitalista, burguês, né? Vale tudo. E agora eles vão se juntar com o Rede, que é um partido, né, ou pelo menos estão tentando discutir a fusão com a Rede, um partido da Marina Silva, né, candidata historicamente aí financiada pelo Jorge Soros, da onde saíram vários elementos ainda mais à direita do PSOL, como o caso da Heloísa Helena, Randolfo Rodrigues, e foram para esse partido. E o que resultaria da fusão? Um controle, né, desses setores mais direitistas, junto com a própria direita do PSOL, contra, né, os setores do PSOL, organizações de esquerda, ativistas, que militam aí, mas que ficariam controlados, né, por essa federação, por esse novo partido criado o resultado. Bom, esse é um objetivo, é um segundo objetivo. E dentro da esquerda, um terceiro objetivo é manter a política, que já tinha sido aprovada nos últimos anos, de impedir o ascenso de uma esquerda revolucionária, né, de uma esquerda combativa, classista, como é o caso do PCO, mas também de outros partidos que se colocam aí no campo à esquerda e que, com a cláusula de barreira, né, que obriga aí você, que impõe enormes obstáculos para que um partido pequeno, um partido organizado, com uma presença no movimento de luta dos trabalhadores da juventude, possa, por exemplo, eleger um parlamentar, né, toda a falta de recursos, a cassação. Hoje tem 10 partidos no Brasil que não têm
nem um segundo de horário eleitoral gratuito, nem um segundo, nada, não tem a possibilidade de apresentar, né, através dos mecanismos públicos, pagos com dinheiro do consumidor, né, isso se tornou um monopólio dessas grandes máquinas, desses grandes partidos, né? E uma das pressões para que esses partidos se juntem também é isso, né? Porque se os partidos não conseguirem eleger uma bancada aí superior a 10 deputados e superarem a cláusula de 3% dos votos nas eleições para o Congresso Nacional, vão perder não só o fundo partidário, que o PCO e outros partidos já perderam desde 2018, né, que já era uma merreca, no caso desses pequenos partidos como o nosso, né, perderam o horário eleitoral gratuito e vão perder também uma série de benefícios da representação parlamentar, direito a indicar líder e a participar de maneira mais ativa da vida parlamentar. Quer dizer, é uma política de estrangulamento, né? E o que a esquerda faz? Luta contra isso? Não, se adapta, né? E vai se juntar com aqueles que defendem essa política. Vai se juntar com setores da direita que querem essa política, né, para poderem, sem ter militância, sem ter apoio popular, né, e etc., serem beneficiados, né, por controlarem um conjunto de partidos, de forças políticas, e a ideia aí é resumir, né, digamos assim, reduzir para 5, 6 partidos o total de federações que funcionariam para ficar mais fácil o balcão de compra e venda de deputados, as negociações em torno da aprovação de determinadas medidas, né, e o controle, né, das bases dos partidos que expressam uma oposição ao regime político, né, principalmente dos partidos de esquerda, mas até mesmo de partidos da direita, que muitas vezes mostram contrariedades, diferenças com os setores mais fortes e mais poderosos do grande capital, que controlam, as máquinas partidárias. Essa é a realidade, né? Não tem nada a ver com uma coisa positiva, né? Não tem nada a ver com uma coisa progressista, democrática, longe disso, né? E por isso precisa ser denunciada, né? E a esquerda, de maneira nenhuma, deveria se calar e convalidar esse tipo de medida arbitrária, reacionária, né? Que mostra que, independentemente do resultado da eleição, é preciso levar uma luta no sentido da reformulação, de uma revolução do sistema representativo brasileiro, né, para garantir o direito à liberdade de organização partidária, né, para garantir acesso a todos os partidos à televisão, né, que os recursos sejam distribuídos igualmente, né, entre os partidos, o tempo de televisão e assim por diante. Né? Quer dizer, é preciso se esclarecer sobre isso, né? Porque todo dia a gente liga a televisão e a gente vê lá uma propaganda dessa canalice, né? Desse crime contra as liberdades democráticas, que é a criação do sistema de federação, né? Uma política que nada tem a ver com a defesa dos interesses da maioria do povo, mas é uma política de salvação das grandes máquinas partidárias falidas e de liquidação da esquerda. Vamos em frente. Na nossa pauta agora, um tema central do nosso programa, o novo golpe contra as aposentadorias, né? Bom, e a gente queria destacar para vocês o que está acontecendo. Porque o secretário do Tesouro do governo Bolsonaro, né, subalterno do Guedes no Ministério da Economia, o Paulo Vale, ele declarou à imprensa, foi reproduzida aí pelos grandes órgãos da imprensa golpista, como o Estado de São Paulo, UOL, Folha de São Paulo, Valor Econômico, que o governo pretende lançar, já no próximo ano, um título do Tesouro Federal, um tesouro direto, com foco na aposentadoria. Aqui, que jeito tucano, né? Bem economês de apresentar. A aplicação que estaria disponível para venda pela internet a partir de 2022 consistiria o seguinte: a pessoa compraria aí o título, faria investimento, né? O trabalhador... a gente viu aí, depois da aprovação dessa famigerada foto aí, que é a foto da aprovação da reforma da Previdência em 2019, quando eles
liquidaram, né? Praticamente liquidaram com a aposentadoria de dezenas de milhões de brasileiros. Para aposentar, a pessoa precisa ter mais tempo de vida, tem que contribuir mais, né? E depois vai receber menos, porque mudaram o cálculo da forma ou como é feita a aposentadoria. Só para a gente lembrar, houve época em que a aposentadoria era calculada com base nos 36 últimos salários. Depois se chegou aí uma fórmula que eram os 80 últimos salários, que faz com que a média dos salários seja menor no momento da aposentadoria. Pela reforma, agora o cara vai calcular pela vida inteira. Então, se o cara começou trabalhando de servente de pedreiro, né, aos 15 anos de idade, e trabalhou aí até os 50, vai trabalhar aí até os 55, 60 anos para se aposentar, e no final da vida ele conseguiu pelo menos ser mestre de obras, não tem importância, ele não vai aposentar nem com salário de mestre de obra, nem com pedreiro, é uma média que vai entrar, inclusive, o salário dele de servente de obra, de aprendiz, e assim, um crime. Uma política de roubo, de expropriação dos trabalhadores. Bom, naquele momento, o Paulo Guedes e outros defenderam que fosse implementado no país um modelo semelhante de privatização da Previdência, semelhante ao do Chile, né, da capitalização, justamente isso. Quando os trabalhadores foram obrigados a comprarem títulos dos bancos e esperarem aí o fim da vida, ou quando tivesse chegando a época de se aposentar, mais de 30 anos depois de contribuição, para receber, né, esses títulos com o possível lucro que eles, o ganho que eles tivessem, uma parte do ganho que eles tivessem obtido ao longo da... Bom, o que aconteceu aí é que muitos desses papéis desvalorizaram, né, e os vencimentos dos aposentados afundaram como nunca, né? A partir de alguns anos atrás, quando começaram a vencer esses títulos de aposentadoria, a receber por esse novo sistema, anos atrás, né, a diferença entre os que recebiam pelo sistema anterior e quem começou a receber pelo sistema de capitalização foi uma diferença enorme, e o Chile simplesmente, só para um dado que a gente falou aqui algumas vezes, passou a ser o país em toda a América Latina com o maior número de suicídios entre os idosos, entre os aposentados. Tamanha foi a perda de poder aquisitivo dos aposentados. Bom, esse mesmo sistema maravilhoso, que só garante lucro para os bancos, que o Paulo Guedes queria introduzir já na reforma da Previdência. Bom, lá atrás eles fizeram um acordo para não aprovar isso, mas agora o governo, sorrateiramente, né, está anunciando que vai introduzir sob a forma de uma opção, né? O que eles estão fazendo? Eles liquidam com a aposentadoria do Estado, liquidam com o vencimento da Previdência, e eles vão forçando a quem nesse momento tenha recurso. É preciso lembrar, não é só quem pode, né? É como o caso dos planos de saúde. A desgraça, a destruição dos serviços de saúde levou a que muita gente, mesmo sem ter condição, se veja forçada a pagar aí um plano de saúde para si mesmo, para os seus filhos, né, para procurar ter garantia de algum atendimento médico. É a mesma coisa que eles estão buscando fazer na Previdência. É bom lembrar que, nesse momento, no Brasil, você tem mais da metade da classe trabalhadora brasileira trabalhando sem carteira assinada, sem registro, né, sem nenhum tipo de segurança social e previdenciária. Pois bem, qual é a única alternativa desse setor? Né? Não é uma alternativa de verdade, mas aquilo que aparece como sendo uma alternativa. Fazer uma poupança, vai lá, compra o título do Tesouro. Né? Compra o título do Tesouro, daqui a pouco nós vamos ter aí... Bom, quem vai oferecer generosamente esses títulos? Onde que você adquire? Nos bancos, né? Que, como todo mundo sabe, não faz nada de graça. Né? Nem bom dia no banco, né? Alguém te dá bom dia, já estão te cobrando. Né? Se o cara te dá uma consulta pela internet, já te cobram. Né? E mesmo quando você pensa que não está sendo cobrado, não é verdade, estão te cobrando. Então, os bancos
passariam a vender esses títulos, seria oferecido até pela internet, todo tipo de facilidade, né, para corda para enforcado, né, para aquele que já está com sentimento de suicídio. Bom, é a política de obrigar uma parcela da população, ou você paga isso, ou você não vai ter nenhum tipo de segurança, né, nenhum tipo de previdência no final da sua vida, né, que é o que acontece com quem está trabalhando aí sem carteira assinada. São os chamados empreendedores e os escravos modernos de todos os tipos, né, trabalhadores de aplicativos, trabalhadores por conta própria, pejotizados, etc., etc. Quer dizer, é a política criminosa, né, de tirar de quem não tem, de quem já está se ferrando nesse momento, pelas condições de escravidão a que está submetido, né, comprometer o futuro e transformar isso daí, né, num grande negócio para os banqueiros. Né? É mais um empurrão para que os banqueiros que já estão enchendo as burras de dinheiro, né? O próprio secretário, o Paulo Vale, ele disse o seguinte, que a ideia é que o título seja uma forma de preparação para a aposentadoria. O investidor aqui entre aspas, ou seja, o trabalhador, o escravo, vai ficar acumulando os rendimentos durante 30 ou 40 anos e só receberá o pagamento de juros do papel depois, quando estiver aposentado. Então, veja aí a nova armação. É preciso denunciar essa política, né? É necessária uma campanha da CUT, dos sindicatos, da esquerda, do pessoal que está pensando em férias e só em eleições, né? Que não pensa aí no sofrimento do povo. O pessoal precisa abandonar aí tem que acordar para a situação, né? Nada contra se divertir, descansar um pouco, mas precisa pensar na vida do trabalhador, né? Tem que levantar aí uma campanha denunciando toda essa roubalheira, né? Uma campanha pela anulação de todas as reformas feitas na Previdência Social nos últimos anos, né? No regime, desde a era FHC, né? A volta da aposentadoria por tempo de serviço, a obrigatoriedade, né, do registro de trabalho, do registro em carteira de todos os trabalhadores, de todos os empregados, né? A obrigatoriedade do pagamento para a Previdência Social, a expropriação dos bens, dos bilionários recursos que foram roubados da Previdência. Tem banco adoidado devendo para a Previdência, tem que tomar o banco do desgraçado. Tem empresas poderosas, algumas que foram até falência, tem que tomar o bem, tem que tomar os bens das famílias dos proprietários, né? Para garantir os recursos, não só para as aposentadorias dos atuais aposentados, mas dos futuros, né? Para investir pesadamente. E colocar a Previdência não sobre o controle dos banqueiros, mas sobre o controle dos trabalhadores do setor da Previdência, dos sindicatos, da CUT e assim por diante. É preciso ter uma campanha de denúncia, né? E, junto com isso, exigir melhoria das condições dos atuais aposentados, né? A recomposição das perdas das aposentadorias e evitar esse verdadeiro o futuro. Veja só, nós vamos sentir nos próximos anos, porque as medidas foram adotadas agora recentemente e a situação hoje já é muito ruim dos aposentados. Mas o que o governo está procurando fazer é torná-la ainda pior. Ok, gente, vamos em frente na nossa pauta. Você comenta, eu agradeço aqui ao superchat do Marlon Silva, muito obrigado. E eu peço a vocês que sigam aí o bom exemplo do companheiro e ajudem aí, contribuem com a caixinha de final de ano da Causa Operária TV, ajudem a sustentar aqui a programação do nosso canal, a impulsionar essa nossa atividade. Continuem compartilhando, mandando, você pode, porque o pessoal assiste ao vivo e tem muita gente que assiste depois, né? Nosso programa chega a ter milhares de visualizações, muitas delas fora do horário de transmissão ao vivo, na madrugada, no dia seguinte. Então, continue compartilhando, mande nos grupos de WhatsApp, de Facebook, do Telegram, do Twitter, mande para tudo que é lugar, né, o link do programa Resumo do Dia. Bom, na nossa pauta agora, a Justiça do Rio de Janeiro resolveu suspender uma alta de 50% no preço do gás natural aqui no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada a pedido de
a partir de um pedido da Assembleia Legislativa, que entrou nessa terça-feira com a medida no Tribunal de Justiça. O Estado já tem uma das maiores tarifas do país e o governador Cláudio Castro disse que o reajuste de 50% impactaria a vida da população e a economia do Estado. Bom, a medida, né? Opa, temos aqui um inseto nos atrapalhando aqui. A medida tinha sido decretada para atender aos interesses aí, dos acionistas da Petrobras, né? Que pretende colocar em vigor esse aumento gigantesco, 50% das tarifas do gás natural no estado do Rio de Janeiro, né? Em todo o país, os aumentos estão chegando aí à ordem de 39%. Né? Eu, até pouco tempo atrás, até o meio do ano, morava num apartamento em São Paulo e tinha gás natural, gás encanado, como o pessoal fala, né? E agora, alguns meses atrás, mudei para uma casa. E nessa casa, a gente viu a média seguinte: a gente consome um botijão de gás, dura cerca de 2 meses e meio, né, na minha casa. Né? Tenho uma família pequena e 2 meses e meio a duração de um gás. Né? Então, isso aí, mesmo com um botijão de gás custando aí em torno de R$100, dá uma média de menos de R$50 por mês, R$40 por mês. Bom, eu pagava, né, no gás encanado, já naquela época eu estava pagando mais de R$100 por mês. Né? Aquilo que era feito para baratear, né, porque se trata de usar o gás natural, né, o gás, inclusive, que é comprado, é muito barato, né, a produção, boa parte, inclusive, da produção. Aqui no Rio de Janeiro, você tem uma enorme reserva, né, vinda aqui do norte do estado. Né? Em São Paulo e em outros estados, você tem o gás importado da Bolívia a um preço muito baixo. Bom, e essa alta do preço, o que é? Não tem a ver, tem a ver com a política de dolarização imposta pela direção da empresa, pelos governos golpistas, para garantir o lucro dos acionistas, como acontece não só com o caso do gás, mas também com a alta dos outros combustíveis, aí, gasolina, etc, etc. Quer dizer, é uma política criminosa, né, feita para atender simplesmente aos interesses. E essa política ela tá colocada aí para vigorar em todo o país. Né? Quer dizer, altas podem chegar aí a mais de 30%, que já está super caro. Em algumas regiões do país, o gás chega a custar mais de um botijão de 13 quilos, mais de R$130. Né? E o pessoal aí querendo aumentar de maneira totalmente abusiva para garantir a farra, né? A festa dos banqueiros. Bom, a medida foi suspensa em caráter liminar. Aqui tem uma briga, né? Obviamente que o problema não adianta confiar simplesmente de que a decisão judicial e a manobra de tipo eleitoral, né, dos deputados da Assembleia Legislativa, que isso aí é preciso uma mobilização popular, né, contra a privatização, pela reestatização da Petrobras, pela nacionalização de todas as reservas minerais, do gás, do petróleo, né, de todas as reservas minerais brasileiras, e que elas sejam colocadas, né, a serviço da população. Né? É preciso uma mobilização em torno desse problema, e, obviamente, esse é um tema muito importante, né, do ano que nós vamos iniciar ao final dessa semana, quando tem eleições presidenciais, e é preciso colocar o povo na rua, né, para lutar por um governo Lula, um governo dos trabalhadores, sem patrões e sem golpistas, né, pela nacionalização do petróleo e pela reestatização da Petrobras. Bom, por falar em luta e falar em mobilização, eu queria destacar um tema que vai ser tratado amanhã, em mais detalhes, no programa Análise Sindical. Amanhã, quarta-feira, tem programa Análise Sindical aqui às 7h, aqui na Causa Operária TV, e o tema é a realização da Conferência Sindical Nacional do PCO. A conferência vai acontecer em São Paulo nos próximos 15 e 16 de janeiro. Né? Vocês estão vendo aí um cartazinho da conferência. A partir de amanhã começa aí uma campanha ampla de divulgação. É uma conferência para os militantes
sindicais, não só do Partido da Causa Operária, mas vinculados aí, que têm simpatia pelo PCO e pelas correntes sindicais vinculadas à corrente sindical nacional Causa Operária. Educadores em luta, excetistas em luta, luta metalúrgica, né, bancários em luta, tantas outras correntes, né, que os militantes do PCO e simpatizantes impulsionam. Então, se você tem na sua telinha aí, você está vendo, tem telefones, né, se você, a partir de amanhã, quiser saber mais informações, anote aí, entre em contato, se você quiser ver como participar da conferência, né, a conferência vai ser aberta para os companheiros que queiram debater um programa classista para a próxima etapa, a luta por uma nova direção para o movimento operário, né, porque a corrente sindical Causa Operária, o PCO, tem muito claro a necessidade de que as direções atuais elas estão dominadas aí por uma política burocrática, dominada pela política de colaboração da esquerda, e que é preciso construir oposições sindicais. E você pode acessar aí, né, a página para inscrição da Conferência Sindical Nacional do PCO. Você pode entrar em contato aí pelos telefones, fazer a sua inscrição, né? A conferência vai ter vagas limitadas, né? Acho que os fogos aqui que estão soltando deve ser para... Não sei se vocês estão ouvindo aí, que perto de onde eu estou, estão soltando fogo. Deve ser para comemorar a Conferência Sindical do PCO, né, que vai debater também a mobilização nas bases sindicais, nas fábricas, nas escolas, nos bancos, a mobilização por um programa de luta e pela candidatura do Lula presidente por um governo dos trabalhadores, né? Inclusive a luta por um vice de luta para o Lula e a defesa de um programa classista. Então, tudo isso vai ser debatido no dia 15 e 16, a organização, os boletins, né, as oposições sindicais. Então, se você é trabalhador, você é trabalhadora, quer participar desse debate, quer se aproximar aí das correntes sindicais do Partido da Causa Operária, quer vir lutar conosco, né, anote aí o telefone, né, entre em contato aí pelo Zap e acesse para fazer a sua inscrição. As inscrições vão até o dia 12 de janeiro, né, a conferência que vai acontecer em São Paulo. Ok? Então, você está convidado. Mais detalhes, assista amanhã o programa Análise Sindical, programa Análise Sindical, aqui amanhã, na Causa Operária TV, a partir das 19 horas, né, com a companheira Lília Miranda, o companheiro Tiago Pires, vão estar falando para você desse e de outros temas importantes da luta dos trabalhadores. Um abraço para a companheira Edna Costa, que mandou aqui a sua figurinha simpática, contribuindo aqui com a Causa Operária TV, né, e pedindo a vocês que façam o mesmo, aí sigam um bom exemplo da Edna, Pão com Ovo e outros que colaboraram aqui conosco ao vivo, o LC, o Marlon Silva. Mande a sua contribuição, que ela é fundamental. Foi colocado aí na página, o Leon Trotsky colocou aí o link para você acessar a fichinha da conferência, tá certo? Então, veja aí, você pode acessar lá e já fazer a sua inscrição, e a gente entra também em contato depois com você para te passar maiores detalhes, se você estiver interessado em participar da Conferência Sindical Nacional do PCO. Indo para o finalzinho, só um destaque de um dado econômico do país, para a gente depois dar duas rapidinhas internacionais, mas muito importantes. Bom, fechando o ano, começam a ser apresentado aí um conjunto de balanços, né? E um dado que mostra a situação de degradação, de caos do país, é que o país tem, nesse momento, 38 milhões de trabalhadores informais. 38 milhões. 7 milhões e 700 de subocupados. E praticamente 13 milhões de desempregados. Se a gente somar tudo isso aí, dá quase 60 milhões de brasileiros entre trabalhadores informais, subocupados e desempregados, né, contra pouco mais de 41 milhões de trabalhadores no mercado formal, com carteira assinada, né? Bom, foi feito o anúncio que a taxa de desocupação caiu no trimestre agosto-outubro, né, mas isso aí nem de longe recupera a perda, né, a queda de vagas que houve aí ao longo do último período do ano passado, né? O trabalho informal já representa 40% da população ocupada, né?
o que piorou 2,4%. Ou seja, as vagas que foram geradas são quase todas elas, né, no mercado informal. Né? Ninguém consegue mais um emprego com formalidade, com carteira assinada. Né? Foi o que mostrou aí a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, a PNAD contínua do IBGE, que foi divulgada hoje. Né? E 38 milhões, então, e 200 mil pessoas desempenham ocupação sem direitos, sem nenhum tipo de proteção, e outros 20 milhões, né, ou estão desempregados ou subocupados. É bom lembrar que entre esses 13 milhões de desempregados, o IBGE não considera aqueles mais de 6 milhões de brasileiros que nas pesquisas aparecem como sendo desalentados, que teriam desistido de procurar emprego. Quer dizer, se somar esses daí, que a desistência aí não é uma desistência voluntária. Não é que o cara não quer mais procurar emprego porque ele pode ficar sem trabalhar. É a falta de expectativa. Tem um exército enorme, gigantesco, de pessoas que estão desempregadas há mais de um ano, há 2 anos. Né? Tem gente desempregada há 3 anos que não consegue uma recolocação no mercado de trabalho, e aí, finalmente, a pessoa desiste. Né? Vai viver de bico, vai viver escorado em alguém da família, né, que consegue ainda ter um salário, ter uma aposentadoria. É uma situação de penúria, né, que vem submetida aí todo o povo brasileiro. Vamos, então, para a nossa pauta internacional, destaque internacional. Bom, com a Omicron, o mundo ultrapassou pela primeira vez, desde o início da pandemia, a marca de mais de 1 milhão de casos, né, de Covid em 24 horas. Bom, vocês têm aí na telinha o gráfico, né, o número é assustador. Passou de 1.400.000, mais de 1.410.000 casos em um único dia. Mais de 1.400.000 casos. Só para vocês estão vendo na tela que um número parecido tinha sido, se a gente voltar aí do ponto de vista histórico, em fevereiro, né, na onda de fevereiro a março desse ano, de 2021, houve uma onda de casos gigantesca em todo o mundo, a chamada terceira onda na Europa, a segunda onda no Brasil, e o mundo chegou aí a alguma coisa perto de 900 mil casos dia. Né? Esse número caiu, de novo, nós tivemos aí, no começo em junho, julho desse ano, né, uma nova onda que chegou perto dos 800 mil, mas agora, né, nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 1.410.000 casos em todo o mundo. É uma marca gigantesca, né? E essa marca está relacionada aí a verdadeiros recordes em vários países, né? Recordes dentro dessa onda, evidentemente. O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, mais de 1.700 mortos em 24 horas. O país já somou, está chegando aí às casas dos 800 passou de 818 mil mortos. Né? E entre os países com maior número de casos, continua assim, em segundo lugar continua o Brasil, se aproximando de 620 mil mortos, e na seguida a Índia, com 480 mil mortos. Bom, a situação ela é agravante, né, se junta com a França, né, no meio desse quadro todo. Vários países tiveram recorde de novos casos, é o caso da França, né, que teve recorde de casos em um novo dia, e também o Reino Unido. O Reino Unido registrou aí a marca de 129, praticamente 130 mil casos em um único dia. Né? E no caso da França, né, foram praticamente 179.807 casos em apenas 24 horas. Né? Embora a vacinação nesse país tenha impedido que o número de mortes chegue ao nível que chegou na onda anterior, né? Mas evidentemente que a situação ela é muito preocupante, ainda mais porque ela tende também a chegar em países onde a taxa de vacinação, né, está muito abaixo desse nível. Né? Veja que, por exemplo, o caso
o caso da França, né, praticamente 180 mil mortos, o país já tem 180 mil mortos casos, desculpe, em um único dia, o país já tem 123 mil mortes registradas, né? E no caso do Reino Unido, né, que registrou aí quase 80 mil mortos, 80 mil casos em um único dia, né, o país já tem 148 mil mortos. No caso do Reino Unido, destaque ainda para o fato de que esses números não incluem dados da Escócia e da Irlanda do Norte. Não foram incluídos. Quer dizer, na realidade, o número de 129 deve ser muito maior, né? E a preocupação geral é a chegada dessa onda do Omicron, né, que está se reproduzindo e infectando com maior velocidade aos países onde a taxa de vacinação é muito pequena e insignificante, como é o caso dos países do continente africano. Bom, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Vamos terminar aí com a exibição do nosso Colunistas, nossa última, porque a gente quer, nesse final de ano, fazer um convite para você, né? Final de ano é época de renovar as expectativas, de renovar aí as promessas que a gente faz para a gente mesmo, de ser alguém melhor, né? De renovar as nossas certezas, as nossas causas. Então, eu queria fazer um convite, né, através desse vídeo que a produção vai colocar para a gente agora, de você vir militar com a gente, se filiar ao PCO. Né? Você que é companheiro da esquerda, que nos acompanha, que assiste aos nossos programas, que participa conosco, se você tem essa disposição de luta, quer lutar para construir um partido operário, revolucionário, não só para disputar a eleição, mas para mudar o país, né, para lutar pela transformação profunda, a gente chama você a lutar conosco. Fique aí com o nosso vídeo, com a nossa sessão no Colunistas ao vivo, e a gente volta amanhã com o resumo do dia, com a participação do companheiro Caio Túlio ao nosso lado. Um abraço e até o próximo programa. Valeu, produção, a cargo aí do companheiro Gabriel. Até amanhã. Olá. No programa de hoje, um dos últimos deste ano de 2021, no momento em que se realizam as festas de final de ano, queremos tratar da situação, da perspectiva e fazer um chamado a você que nos acompanha na Causa Operária TV. O ano de 2021, com certeza, foi marcado por um ano de enorme sofrimento da imensa maioria do povo brasileiro. O país, mais uma vez, sob o domínio do regime golpista, sob a presidência do capitão fascista Jair Bolsonaro, bateu recordes de fome, de miséria, de desemprego, e o sofrimento do povo se alastrou como nunca. Foram também recordes de mortes na pandemia, de assassinatos pela polícia criminosa, uma verdadeira máquina de guerra contra a população trabalhadora. Retrocedeu a saúde, a educação, e o ano termina com a votação de um orçamento que garante aumento para os policiais federais e, no entanto, com uma enorme briga contra a tentativa de prefeitos, governadores e deputados de barrarem o aumento que, por lei, está garantido para os professores e que deveria ser agora, em 1º de janeiro, de 33,23%. É a política criminosa de tirar de quem não tem para dar para quem tem. Neste cenário, ganham os banqueiros, ganham os grandes monopólios e perde todo o povo brasileiro, toda a classe trabalhadora. É assim que, nesse ano, nós vimos os banqueiros levarem para seus cofres mais de 2 trilhões e 500 bilhões, 2 trilhões e meio, enquanto a população brasileira tentava, a duras penas, lutar por um pedaço de carne, por um pedaço até mesmo de osso, numa situação de enorme flagelo e de caos social. Ao mesmo tempo, o ano de 2021 foi marcado por uma iniciativa, por uma tentativa da classe trabalhadora de reagir a essa situação, de romper com um cinturão armado pela direita, pela burguesia, do fique em casa e morra sem lutar. Nosso partido, o Partido da Causa Operária, teve uma iniciativa forte e vigorosa nessa luta. Desde antes e durante toda a pandemia, chamou a se mobilizar, dizendo claramente que se os trabalhadores podiam sair de casa para trabalhar, podiam e precisavam sair de casa também
para lutar. Foi assim que realizamos um 1º de maio classista, combativo, revolucionário, no dia em que a esquerda ficou em casa, a maioria da esquerda, e fazendo lives pela internet com inimigos dos trabalhadores, como Fernando Henrique Cardoso e tantos outros criminosos. Foi assim que vimos com uma grande satisfação que ao final de mês de maio, toda a esquerda saiu às ruas em ato, chamando atos pelo Fora Bolsonaro. Atos que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas e ameaçaram, de fato, inclusive com a derrubada do governo. Foi assim também que vimos com muita preocupação a política, os ataques, a tentativa da direita de conter essas mobilizações, contando, inclusive, com o apoio de setores da esquerda que defendiam e defendem a política criminosa de frente ampla com a direita golpista, de frente com aqueles que traíram os trabalhadores, que esfolaram a classe operária, que destruíram a economia nacional, que colocaram para fora a presidenta Dilma sem nenhum crime, que deixaram mofar na cadeia o ex-presidente Lula por 580 dias sem nenhum crime de maneira totalmente ilegal. E que juntos com Bolsonaro, com Temer, com toda a corja que domina o país, do judiciário e etc., garantiram a aprovação de um conjunto de reformas que representaram única e simplesmente ataques e deteriorização das condições de vida dos trabalhadores. Por isso, nós do PCO estivemos na linha de frente, junto com companheiros da esquerda classista, de setores do PT, de outros grupos, de outras organizações de esquerda, do Bloco Vermelho, na luta contra a infiltração da direita no movimento Fora Bolsonaro. Por isso, apoiamos a iniciativa daqueles setores combativos da esquerda, do Bloco Vermelho, que colocaram o PSDB para correr das ruas, que vaiaram estrondosamente Ciro Abutre Coca-Cola Gomes, aquele que dizia que Lula é um canalha, sendo ele mesmo um vendido, um inimigo dos trabalhadores a serviço do imperialismo e dos inimigos do povo brasileiro. Denunciamos toda a política de infiltração da direita, toda a tentativa de juntar ao setor combativo do movimento de luta dos trabalhadores, da CUT, dos sindicatos, com os pelegos que estiveram sempre do lado do golpe. Ao longo desse ano, foi um ano importante de luta e que, embora apesar das dificuldades da classe trabalhadora para fazer avançar as suas reivindicações, foi possível também conter a ofensiva da direita. Essa luta está longe de ter terminado e ela entra nesse final de ano e no próximo período em uma nova etapa. A direita, incapaz de erguer a sua chamada terceira via, tenta se infiltrar na própria candidatura da esquerda, na candidatura dos trabalhadores, a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o único candidato da esquerda capaz de derrotar, com apoio popular, com mobilização, Bolsonaro e toda a direita. Por isso, eles tentam conter essa candidatura, inclusive por meio de um vice golpista, inimigo dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos professores, da educação, defensor das privatizações, inimigo do PT, da esquerda e de todos os trabalhadores. Mais uma vez, o PCO se soma à esquerda, se soma aos setores combativos para denunciar essa política criminosa. Mas o PCO não se coloca numa posição de lamentar, de simplesmente ver as coisas acontecendo e reclamar que elas não estão de acordo com os interesses dos trabalhadores. O nosso chamado, mais uma vez, é a lutar, é a se mobilizar, é a sair às ruas em defesa das reivindicações dos trabalhadores. Nesse momento de festas, nesse momento de confraternização entre os trabalhadores, quando até isso a direita tenta tirar de nós, quando, por exemplo, a gente vê o anúncio de cidades inteiras do país de cancelando as festas de Réveillon, proibindo, como no Rio de Janeiro, de que a população pobre possa chegar até a orla marítima, bloqueando o metrô, o transporte de ônibus, para garantir festa apenas para os ricos, porque esses canalhas acham que o pobre, o trabalhador, o negro, tem que ser tratado como um verdadeiro escravo, que não tem direito a nada, que só tem direito a trabalhar
e a ser chicoteado ou morrer sob as balas da PM. Por isso, nesse momento de celebração, de festa, nós celebramos a nossa esperança, a nossa fé baseada na compreensão da realidade, baseada na luta pela necessária organização independente dos trabalhadores, num partido operário revolucionário, capaz de impulsionar a luta por mobilizar, por transformar essa situação. E, nesse sentido, eu queria, nessa mensagem, às vésperas do Natal, nesse momento de solidariedade, fazer um convite a você, a se filiar ao Partido da Causa Operária, a vir lutar conosco. Né? Você que não está filiado, que não está lutando em nenhum partido da esquerda e que vê com muita desconfiança, com muito ceticismo, com muita descrença, a política daqueles que só pensam em eleições, daqueles que pensam em fazer qualquer tipo de acordo com os inimigos dos trabalhadores para tentar oferir vantagens eleitorais, que na maioria das vezes nem irão se concretizar. Naqueles que procuram iludir, que se opõem àqueles que procuram iludir os trabalhadores, dizendo que o melhor é se juntar aos nossos inimigos. Nós queremos convidar você a se filiar ao PCO, a vir lutar conosco contra a política de conciliação de classes, contra a política de aliança com a direita golpista, a lutar conosco na atual etapa, né, em defesa das reivindicações dos trabalhadores, a manter a luta contra o golpe que o nosso partido levou ao longo desses anos de maneira contundente, firme e consciente, sendo uma verdadeira vanguarda revolucionária da situação. Queria convidar você a acessar o nosso site, o pco.org.br, e se filiar ao partido, a vir participar das nossas fileiras, a se integrar ao PCO, a participar das nossas reuniões, a participar das nossas atividades, das nossas panfletagens, dos nossos atos, da nossa mobilização nas categorias em luta pelas reivindicações dos trabalhadores. Se você não se sente bem, não está contemplado pelos partidos, pela esquerda cirandeira, pela esquerda que recebe dinheiro de entidades ligadas ao imperialismo, pela esquerda que só pensa em objetivos eleitorais, se você quer uma esquerda para fazer a revolução, venha lutar conosco. Se você é um companheiro de algum outro partido, mas que defende posições comuns ao do nosso partido, chamamos você a se somar, a continuar lutando conosco, ou a se somar ao Bloco Vermelho e à nossa luta no próximo período. Um bom final de ano, uma boa confraternização que reflita a esperança da classe trabalhadora e do todo o povo de uma nova realidade, de lutar pela transformação, o que não vai acontecer sem a mobilização decisiva do povo trabalhador, da juventude, da classe operária nas ruas. A gente se vê na luta, a gente se vê na mobilização por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores e pelas reivindicações do conjunto da classe trabalhadora e de todos os explorados. Um abraço e até o próximo programa.